Bíblia, Marcos, no capítulo 12. Marcos, capítulo 12. A Bíblia aberta aí. Vamos continuar nossa série Removendo Nossas Máscaras. Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 28 ao 34. Marcos 12, 28 a 34. Acompanhe comigo a leitura, que diz assim, Marcos 12, de 28 a 34. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer pergunta. Vamos orar? Quero convidar você a orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai de amor, Deus de toda graça e misericórdia, nós estamos aqui diante da Tua palavra nessa manhã e queremos pedir que o Senhor possa falar conosco, iluminar nossa mente e o coração, para que aquilo que lemos possa ser aplicado à nossa vida. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente tem estudado nessa série Removendo Nossas Máscaras os encontros de Jesus com os mestres religiosos, né? Os conflitos de Jesus com os mestres religiosos. E Jesus havia há pouco tempo, no parágrafo anterior do texto que nós lemos, no episódio anterior, ele havia silenciado os saduceus. Isso agradou muito os fariseus, pois eles diferiam a respeito de algumas doutrinas, eles não concordavam a respeito de algumas doutrinas. Contudo, os fariseus continuavam tentando pegar Jesus em algum deslize, em alguma falha, e por isso eles continuam armando ciladas para que Jesus possa cair. Dessa vez, os fariseus selecionam um escriba, um especialista da lei, alguém responsável por estudar e ensinar a lei. Jesus ele sempre foi hostil durante o seu ministério a esses dois grupos religiosos, porque os fariseus eram hipócritas e os escribas eram legalistas, né? Então Jesus se opõe a todo tempo a esses dois grupos. Mas esse escriba em particular, o qual nós lemos a respeito dele, parece ser diferente dos demais. Porque a pergunta que ele faz para Jesus é a própria de um escriba. Porque eles estavam acostumados entre eles a longos debates sobre os mandamentos de Deus, discutindo se um desses mandamentos em especial era grande ou pequeno, era pesado ou leve. Portanto, era natural que eles debatessem essa questão. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Qual é o principal? Qual ocupa o primeiro lugar? Aliás, esses escribas, eles tinham identificado na lei de Deus ou nas escrituras sagradas 248 mandamentos positivos e 365 negativos, dando um total de 613 mandamentos. Então eles começaram lá desde Gênesis até Malaquias, né? O Antigo Testamento, o que eles têm na mão, e começaram a ticar, relacionar os mandamentos de Deus, o que Deus mandava fazer, o que Deus proibia de fazer, mandamentos positivos, mandamentos negativos, e começaram a destacar e chegar a esse número, 603.
desses 613, qual é o mais importante? Qual é o essencial? Qual ocupa o primeiro lugar da lista? Sempre que nós pensamos em mandamentos, nós imaginamos alguma coisa que seja proibida de se fazer, né? Então, essa é o pensamento da maioria das pessoas. Na maioria das vezes, nós achamos que mandamento é uma coisa que nós gostamos de fazer, mas que é proibido, né? Não é assim que acontece? É alguma coisa que esse Deus sádico proíbe a gente de fazer. A gente gosta, mas Deus proíbe. É que nem criança que gosta de batata frita, mas o pai não deixa ele comer batata frita. Ou muito esporadicamente ele pode comer a batata frita. Às vezes a gente acha que Deus é esse Deus sádico, né? Alguma coisa muito boa que a gente gostaria de fazer, mas que Deus proíbe. Nesse texto, Jesus estabelece as prioridades dos mandamentos. É como se ele pegasse essa lista com 613 mandamentos e os organizasse por importância. É interessante que esses mandamentos prioritários, eles não são proibições, esses que Jesus cita. Eles não são algo que nós temos de deixar de fazer. Pelo contrário, na prioridade, conforme Jesus estabelece, os principais mandamentos é algo que a gente tem que fazer, não que a gente tem que deixar de fazer. Ou seja, aquilo que Jesus estabelece como o mais importante não é um mandamento negativo, dizendo não façam aquilo. Não, é um mandamento positivo, dizendo façam isso. Tá? Meus irmãos, eu queria conversar com vocês nessa manhã sobre prioridades. É sobre isso que esse texto vai tratar. Nós temos certa dificuldade em estabelecer prioridades. Eu não sei se é porque nós temos muitas áreas da vida para serem consideradas e definir prioridades se torna um trabalho muito exaustivo. Como que eu vou chegar àquilo que é mais importante? Ou talvez porque, na verdade, nós não sabemos aquilo que deve ser prioridade. Eu penso que definir o que é prioridade pode ser diferente de acordo com a faixa etária. Por exemplo, eu penso que para um bebezinho, 0 a 1 ano, a prioridade para ele é comer para crescer, é comer para se desenvolver. Para uma criança lá dos seus 2 a 6 anos, a prioridade para eles é brincar, descobrir, mexer em tudo. De 7 a 12, continua o brincar, mas agora entra uma outra prioridade, estudar, né? Dos 13 ao 17, mantém-se o estudar e o passear agora, né? O passear no shopping, o passear na casa dos amigos, o sair para algum lugar, né? Dos 18 aos 25, entra mais um item, o trabalhar, né? Então, mantém-se o estudar, muitos continuam estudando, vão para a faculdade, mas agora tem que trabalhar, vai namorar, talvez vai casar, né? Dos 26 aos 35, trabalhar, cuidar dos filhos, para quem já casou, já teve filhos, né? Dos 36 aos 55, trabalhar, casar os filhos, né? Agora já estou comprometido com meus filhos em casá-los. Dos 56 em diante, descansar, curtir os netos. Alguns não conseguem descansar, né? A aposentadoria não dá, precisa continuar trabalhando. Ou seja, para cada faixa etária, nós temos algumas prioridades, né? Algumas coisas que são mais importantes. Então, conforme os anos vão passando, as prioridades elas vão mudando. Mas a prioridade pode ser diferente também de acordo com o sexo, né? Homem, estudar, trabalhar, cuidar do carro, lavar o carro todo final de semana. Para a mulher, estudar, trabalhar e fazer compras, né? Homem gosta de cuidar do carro, mulher gosta de fazer compras, mulher gosta de ir na Maravilhas do Lar e comprar um monte de coisa desnecessária, mas ela volta para casa toda feliz porque ela fez compra e ela comprou lá um objeto que separa o ovo da clara. Ela acha que vai ser muito útil, né? Ela vai usar umas 2, 3 vezes e depois vai ficar escondida na gaveta. Mas essa prioridade pode ser diferente também de acordo com o nível social. Por exemplo, o pobre, a gente guarda o 13º para pagar contas. A gente fica lá no limite o ano todo, chega no final do ano, você recebe 13º, recebe férias e paga as dívidas, sai do vermelho. Para o rico,
o final do ano significa passar o final do ano na Alemanha, né? Final do ano nos Estados Unidos, ir para Disney. Então, isso é prioridade de acordo com o nível social. É lógico que você pode não ter se identificado com essas prioridades, né? Porque a prioridade de uma pessoa pode ser diferente da prioridade de outra pessoa. Minhas tabelas aqui, eu coloquei o que seria prioridade no geral, né? De maneira muito abrangente, não pensei no particular. O problema é que as coisas elas não são tão genéricas assim. O problema é que as coisas elas não acontecem sempre dentro do nosso cronograma, conforme a gente planejou. O problema é que existem coisas que não dependem só da gente, né? Inclui outras pessoas. O problema é que geralmente nós não fazemos apontamentos dos imprevistos. Nós não colocamos no nosso planejamento os imprevistos. E no meio desses imprevistos, as nossas prioridades muitas vezes ficam bagunçadas. Quem que planejou ficar um mês em casa, um mês sem trabalhar, um mês sem estudar? Quem que planejou isso? Não estava no planejamento, né? A gente não previu isso. Esses profetas do nosso tempo, nenhum deles previu que isso ia acontecer, né? Então, o que acontece? A gente fica meio desnorteado, as coisas ficam meio bagunçadas. A gente não se preparou para o filho um mês inteiro em casa sem ir para a escola, né? Então a gente tem que lidar com essas coisas. E quando isso acontece, na maioria das vezes, nós deixamos as prioridades de lado e a gente passa a deixar a vida nos levar, conforme canta lá o Zeca Pagodinho. E se na minha lista de prioridades, na esfera material, é estudar, é trabalhar, é cuidar dos filhos, criar os filhos, eu queria pensar qual é a minha prioridade da esfera espiritual, da minha vida espiritual. Qual é o principal mandamento que nós devemos obedecer? Jesus responde ao escriba fazendo uma lembrança. Ele vai dizer lá no versículo 29, mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. A resposta de Jesus não consiste em um pensamento novo. Jesus não está trazendo nada de novo aqui. Jesus está recordando aquele escriba daquilo que todo judeu pronunciava a cada manhã e a cada noite. O Shema. Shema que é extraído lá de Deuteronômio, capítulo 6, os versos 4 a 6. Ao dizer o Shema para esse homem, é exatamente isso. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Então, ao dizer o Shema para esse homem, Jesus o remete de volta à sua existência como Israel, né? E a partir disso, ele está dizendo para aquele escriba, dizendo para ele, você continua sendo Israel, simplesmente por parar para ouvir. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Lembre-se disso. Você é Israel. E a partir disso, você precisa entender que você vive numa relação especial com Deus. Ou seja, o Senhor, nosso Deus. Então você é Israel e você vive numa relação com Deus. O Senhor, nosso Deus. Então, a partir disso, a partir dessa lembrança, você recebe a instrução sobre o que fazer, sobre qual mandamento priorizar, sobre aquilo que é mais importante. Então, antes de citar qual mandamento é mais importante, Jesus cita o Shema, dizendo, lembre-se disso, você é Israel e o Senhor é o seu Deus. Em outras palavras, nós não temos um Deus ditador que de cima para baixo nos dá ordens para que os seus servos obedeçam, sem saber por que precisam obedecer. Não. Nós temos um Pai que, antes de tudo, nos lembra que nós somos seu povo, nós somos seus filhos e que Ele é o nosso Deus. A base para a nossa obediência é essa relação de intimidade que nós temos com Ele. Não a de um ditador, não a de um chefe, não a de um soberano simplesmente sobre nós, mas de alguém íntimo nosso.
de um pai dizendo para o seu filho: me obedeça. Está aqui o mandamento. Está aqui o que é mais importante para você. É uma relação de intimidade. O judeu todo dia repetia o Shema. E Jesus estava dizendo: pois bem, como o Senhor é o seu Deus e único Senhor, a prioridade do mandamento é este: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, diante desse contexto, que você é Israel, o povo escolhido, a nação escolhida para ser propriedade de Deus, lembrando que você é do Senhor nosso Deus, escolhido por Ele, povo dele, a partir dessa relação íntima, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Entendam essa ordem, ela é extremamente importante. Não é um mandamento dado no vazio, não. É depois que você é o Israel amado, depois que você é o povo amado, só depois que você conseguiu entender que você é o filho amado do seu Pai Celestial, é que você vai o amar também. Primeiro, Deus nos ama. Agora, quando eu entendo que eu sou amado, fui escolhido por Deus para ser amado, agora o mandamento é: ame também o Senhor, o seu Deus. Ame de todo o seu coração, de toda a sua força. Então, nesse contexto que Jesus dá o mandamento. Um detalhe, Jesus está respondendo uma pergunta sobre prioridade. Né? Qual dos 613 mandamentos é o mais importante? Qual desses mandamentos ele é supremo, ou seja, ele deve estar acima de todos os outros mandamentos? Jesus responde que amar a Deus deve ser o primeiro item da minha lista de prioridades. Aqueles que entenderam que são amados por Deus precisam colocar em primeiro lugar amar a Deus. Agora, o que significa amar a Deus de todo o coração? É ter toda manhã o coração palpitando por Deus? Será que amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, é pensar nele durante todo o dia? Será que Jesus está falando de vir à igreja, de cantar louvores, de dar ofertas? Isso é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças? Deixa eu chamar a sua atenção para um detalhe que acontece aqui nesse texto. Quando o mestre da lei abordou Jesus, a pergunta que ele fez foi esta aqui do versículo 28. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? De todos os mandamentos, qual é o mais importante, Jesus? Qual é o mais importante, mestre? Observe, ele não está pedindo uma lista dos 5 mais importantes. Sua pergunta está no singular. De todos, qual é o mais importante? Em outras palavras, eu quero um mandamento. Apenas um. O top, o principal. Só um. Mas Jesus aparentemente responde com 2. Ele vai dizer nos versos 30 e 31. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Eu digo que Jesus aparentemente responde com 2, porque na verdade o mais importante é: ame o Senhor. Esse é o topo, esse é o principal. A coisa mais importante que nós podemos fazer na vida, o mandamento mais importante que nós devemos obedecer acima de todos os outros é este: ame o Senhor. Mas aí, alguém pergunta: como nós devemos amar a Deus? Como é amar a Deus sobre todas as coisas? Ou como amar a Deus sobre todas as coisas se evidencia na minha vida? Como que isso se torna prático na minha vida?
O que é amar a Deus com todo o entendimento, com toda a força, com todo o coração? E a resposta a essa pergunta de como devemos fazer isso, como demonstramos o nosso amor por Deus, é: ame o seu próximo. Ame o seu irmão. Ame o necessitado. O nosso amor a Deus, ele é evidenciado através do nosso amor ao próximo. O apóstolo Paulo entendeu isso quando ele disse em Romanos capítulo 13, os versos 8 a 10, ele fala assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Qual lei? Os mandamentos. Os mandamentos das Escrituras, ou o principal dos mandamentos. Pois estes mandamentos, continua o apóstolo Paulo, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento. Ele cita parte dos 10 mandamentos e diz, e qualquer outro, e todos os outros. Todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, qual a nossa prioridade na vida? Amar a Deus acima de todas as coisas. Como fazemos isso? Amando o nosso próximo. É isso que Jesus está dizendo. O amar a Deus é a coisa mais importante que nós temos que fazer. É o principal mandamento. É aquilo que está no topo da nossa vida. O como nós fazemos isso? É amando o próximo. Essas partes, amar a Deus e ao próximo, não podem ser separadas. Por isso que Jesus cita elas juntas. Elas estão conectadas de tal forma que se você tentar separá-las, você perde a ambas. Não dá para fazer um sem fazer o outro. O apóstolo João, na sua primeira epístola, ele diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. O apóstolo João está citando Jesus. Quando o escriba pergunta, qual é o mandamento principal? E o apóstolo João está dizendo, Jesus disse, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Este é o mandamento principal. Não existe amor a Deus se não houver amor para com o irmão. Não existe serviço a Deus se antes não houver serviço ao meu próximo. O que fazemos para Deus de forma concreta é aquilo que nós fazemos de forma concreta às outras pessoas. Por isso a pergunta: qual mandamento é o mais importante? Jesus respondeu que é amar a Deus. Este é o mandamento mais importante. Mas há nessa frase uma pergunta oculta, que não foi feita, mas está subentendida, de como eu faço isso? Como eu amo a Deus? E Jesus responde que é amando o nosso irmão, amando o nosso próximo. Ou seja, toda a nossa devoção vertical, para cima, voltada para Deus, ela se materializa em nossa devoção horizontal, voltada para o próximo. É isso. Tudo que nós fazemos ao nosso próximo é explicado pelas Escrituras como uma obra em direção a Deus. Tudo aquilo que eu faço para com a outra pessoa é algo que eu estou fazendo para com Deus. É por isso que Jesus descreveu o nosso encontro com Ele lá no último dia, quando Jesus voltar e for estabelecer todas as coisas. No último dia, Jesus disse que vai acontecer o seguinte, lá no capítulo 25 de Mateus, ele fala assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber,
Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Olha que bênção. Olha que coisa maravilhosa. Jesus dizendo para os seus filhos naquele grande dia, dizendo: vocês estiveram do meu lado. Quando eu precisei, vocês me acolheram, me abençoaram, estiveram comigo. E aí então, continua o texto. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Portanto, eu quero deixar claro duas coisas aqui, de acordo com aquilo que nós estamos estudando nessa manhã. O maior de todos os mandamentos, o principal, o número 1, aquele mandamento que define aquele que é discípulo de Jesus, ou seja, o que o discípulo de Jesus faz, que o caracteriza como discípulo de Jesus, como filho amado. Esse mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas. É isso que define quem é discípulo de Jesus. Ele ama Jesus sobre todas as coisas. Jesus é o primeiro lugar na sua vida. Jesus vem acima do seu cônjuge, vem acima dos seus filhos, vem acima dos seus pais, vem acima dos seus bens, vem acima da sua saúde, vem acima de todas as outras coisas. Mas a segunda coisa que eu quero deixar claro, que nós estamos estudando nessa manhã, é que a maneira como amamos o Senhor, na profundidade descrita por Jesus, é amando o nosso próximo com ações concretas e objetivas. É assim que nós amamos a Jesus, amando o nosso próximo. Quando Jesus deu essa resposta ao escriba, ele disse assim, amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Percebem aqui o acréscimo que o escriba faz? Ele diz, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Sacrifícios e ofertas, Jesus não disse isso. Quem está dizendo isso é o escriba, né? É o acréscimo que ele está fazendo. Ele está citando aqui o culto judaico. A maneira como um judeu demonstrava seu amor a Deus era cultuando a Deus, era fazendo sacrifícios e oferecendo ofertas a Deus. Era a maneira, era a expressão visível do culto judaico a Deus. Mas agora o escriba entende que não é no templo, que não é no meio do culto que o amor a Deus é demonstrado. Olha a percepção que ele tem. Não é entregando o dízimo, não é cantando hinos de amor a Deus que Deus se sente amado. É na vida, é no dia a dia, é servindo o meu próximo, é cuidando daqueles que foram deixados à margem pela sociedade, é abençoando aqueles que estão ao meu redor. É quando nós amamos aqueles que Deus criou à sua imagem e semelhança, que Deus se sente amado, que Deus se sente honrado, que Deus recebe a nossa devoção a Ele. Quem é pai e mãe sabem. Aqueles que tratam os nossos filhos com amor, que lhe fazem bem, receberão da parte dos pais, da nossa vida, um amor incondicional também. Amou o meu filho, tratou bem os meus filhos, vai receber o meu amor. Mas aqueles que maltratam e entristecem nossos filhos, terão que lidar com a nossa fúria, né? Terão que se ver conosco. Da mesma forma, aqueles que tratam bem os que Deus criou, receberão de Deus o seu amor. Mas aqueles que desprezam, aqueles que fazem vistas grossas aos filhos de Deus, terão que lidar com o desprezo dele também. Deixa eu mostrar um versículo que eu já citei aqui, uma parte dele essa manhã.
quero citar a outra parte, que é aquele momento de Jesus com a humanidade no último dia. Então eu falei o que é aquilo que Jesus se reporta aos seus filhos, aos seus servos. Mas olha o que ele diz também, a continuidade do texto. Diz assim, ó. Vou ver aqui que eu não estou conseguindo passar. Foi. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Ele continua dizendo: eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Comecei falando sobre prioridade, não é? O que é prioridade para mim e para vocês que somos chamados de cristãos? O que é prioridade para nós? Amar e servir o nosso próximo. Isso é prioridade. O que é prioridade de uma igreja cristã? Amar e servir o próximo. Isso é prioridade para uma igreja cristã. Eu acredito que se já não temos tido oportunidade de fazer isso nessa pandemia que nós estamos vivendo, se nós não temos tido oportunidade de servir as pessoas necessitadas, ajudando nossos irmãos, suprindo a necessidade dos nossos vizinhos, ligando e se preocupando com as pessoas, com certeza nós teremos muitas oportunidades de mostrar o nosso amor a Deus, ao nosso Deus, amando o nosso próximo no pós-pandemia. Quando acabar, quando a gente voltar para os nossos afazeres. Porque eu acredito que quando as coisas voltarem à sua normalidade, elas estarão bem difíceis, bem complicadas. Ao que tudo indica, muita gente estará desempregada. E se você não fizer parte do grupo que precisará de ajuda, com certeza estará no grupo que Deus espera que ajude, que socorra, que abençoe o próximo. E dentre as muitas coisas que nós somos chamados a fazer como cristãos, eu espero que tenha ficado claro essa manhã que esta é a mais importante. Esta é a prioridade. Ajudar o próximo, abençoar o próximo. Todo o resto pode esperar. Isso não. Isso não. Porque isso é prioridade. Né? Isso é prioridade. Nós podemos esperar se reunir novamente como igreja no templo. Nós podemos esperar isso, esperar essa pandemia passar. Ajudar o próximo não pode esperar. Isso é prioridade. A gente pode esperar comprar algumas coisas na igreja, fazer reformas, né, na nossa igreja, construir, desenvolver alguns projetos, mas ajudar necessitados, isso não pode esperar. Isso é prioridade da igreja. Esse é o principal do mandamento. Todas as outras coisas podem se esperar. Abençoar o próximo não pode esperar. Por isso eu quero terminar minha reflexão nessa manhã com duas perguntas ou com dois desafios para nós. A primeira pergunta é a seguinte: quem você conhece, seu próximo, está precisando de ajuda? Quem você conhece está precisando de ajuda? Está precisando talvez de um pouco de alimento? Está precisando de alguém que faça algumas compras para ele no mercado, porque essa pessoa é idosa, não pode sair, porque essa pessoa faz parte do grupo de risco, não pode se expor. Talvez esteja precisando que alguém pague uma conta no banco, na lotérica. O meu primeiro desafio para nós essa manhã é: abra os olhos e enxergue o seu próximo.
Jesus disse lá na parábola do bom samaritano que o nosso próximo é todo aquele que precisa de ajuda. Todo aquele que precisa de ajuda é o nosso próximo. Lembra lá da pergunta do perito da lei? Quem é o meu próximo? E Jesus, para responder essa pergunta, conta a parábola do bom samaritano, dizendo para eles: quem precisa de ajuda, este é o seu próximo. Você consegue enxergar pessoas, você consegue enxergar irmãos, você consegue enxergar vizinhos precisando de ajuda nessa hora? Esse é o primeiro desafio. Quem você conhece está precisando de ajuda? Quero desafiar você a abrir os seus olhos, se olhar ao seu redor e encontrar essas pessoas. Quem é essas pessoas quem são essas pessoas que estão precisando de ajuda? O segundo desafio, a segunda pergunta que eu quero fazer é: o que você vai fazer para demonstrar amor ao seu próximo? O primeiro é: você precisa enxergar o seu próximo necessitado. E a segunda coisa é: o que você vai fazer para demonstrar amor ao próximo? Qual atitude você vai tomar hoje? Qual atitude você vai tomar esta semana para ajudar o seu próximo? E você vai fazer isso não porque o seu próximo merece a sua ajuda, não. Não é isso que nós estamos falando, não é disso que o texto trata. Talvez esse próximo que você falou assim, nossa, ele está passando dificuldades. Talvez ele não mereça a sua ajuda, né? Talvez a conclusão óbvia ao olhar para ele, ao olhar para a família dele, é que essa pessoa está passando necessidades porque merece, né? Porque tomou decisões erradas, porque é uma pessoa insensata, porque gastou dinheiro com bebida, porque gastou dinheiro nos jogos. Talvez você olha para ela e fala assim, eu sei por que ela está passando necessidade, porque não saiu para trabalhar. Mas você vai ajudá-lo não porque ele merece. Você vai ajudá-lo como expressão do seu amor a Deus. Esse é o desafio para a gente. Não é ajudar quem merece, é ajudar quem precisa. Nós fazemos isso como expressão do nosso amor a Deus. Você vai ajudar, eu vou ajudar, porque é assim que fazem os verdadeiros filhos de Deus. Esse é o desafio para a gente. Eu quero desafiar você, inclusive, você que é membro da PIB de Cosmópolis, para que fique atento aos nossos irmãos, para que ninguém venha passar nenhum tipo de necessidade nessa hora, nesse momento de pandemia. Porque talvez alguns que sejam trabalhador liberal não está podendo trabalhar, comerciante não está podendo trabalhar, talvez a empregada doméstica não está conseguindo trabalhar, o pedreiro não está conseguindo trabalhar e talvez ele já esteja usando as suas economias. E nós, como igreja, não podemos deixar os nossos irmãos passarem nenhum tipo de necessidade. Nossos irmãos são os nossos mais próximos. O mais próximo são os nossos irmãos. Por isso, eu queria dizer que quero pedir que Deus nos abençoe com saúde, com emprego, para que eu e você sejamos do grupo que ajuda, do grupo que socorre, do grupo que abençoa, do grupo que ama o próximo, como reflexo do nosso amor a Deus. Que a nossa igreja possa ser uma expressão visível do amor de Deus e do amor a Deus. Jesus mesmo disse, é muito melhor abençoar do que ser abençoado. Muito melhor dar do que receber. Possa ser privilegiado entre aqueles que dão do que aqueles que recebem. Nós possamos olhar ao nosso redor e ver quem precisa e possamos fazer o possível e o impossível como pessoa, como indivíduo, como família, como igreja, para abençoar aqueles que estão necessitados. Amém, meus irmãos? Amém? Nós vamos cantar um último cântico nessa manhã. Vou convidar você a cantar comigo esse hino e depois eu vou orar encerrando o culto dessa manhã.